Fala, galera do podcast Jovem Cristão. Aqui quem fala com vocês é Robert Silva. E aqui é o Lucas. Boa noite para todos, ou boa tarde, não sei que hora que você vai estar vendo esse podcast nosso. Mas já de começo, já quero pedir para você ir lá, dar um joinha para a gente, tá? Curta, compartilhe, ative suas notificações para que você fique por dentro de tudo que a gente está colocando aqui no nosso perfil, tá? Tá lá nas nossas redes sociais, tá? No nossa página do podcast Jovem Cristão do Instagram. Embaixo vai ter lá o link, você acessa aquele link e vai ser direcionado para nossas páginas. E hoje, como começa aqui na nossa paróquia em Viçosa, né, a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, começa as Dores de Maria, que é o centenário de Maria, onde Maria começa a sentir as suas dores, né? Como o padre Reginaldo falou para a gente, né? Lucas falou que é no mundo todo, mas tipo assim, o padre Reginaldo comentou com a gente que cada mãe que for à missa vai colocar uma espada no peito de Nossa Senhora. Então, tipo assim, as missas aqui acontecem todo a partir de hoje, né, de amanhã. As missas vão começar todo dia à noite, às 7 da noite, e as mães vão ser escolhidas lá aleatoriamente, lá vai escolher uma mãe por dia vai lá colocar uma espada no peito de Nossa Senhora. Então, você que é mãe, né, que está aí com algum sofrimento familiar ou depressivo com você mesmo, alguma dor sua, né, ou de algum filho seu, ou de algum parente, marido, né, que você quer entregar aquilo para Nossa Senhora, né, vai lá e deixa na mão dela, deixa essa dor para ela, que ela vai tomar conta e ela vai conseguir transformar essa dor em amor. Assim como ela amou Jesus de tal maneira que ela submeteu aquilo ali calada. Ela, em hipótese alguma, ela quis ir lá se atravessar sobre os guardas e bater nos guardas, empurrar todo mundo para que não batesse em Jesus. Naquele momento que ele estava carregando a cruz, ela não quis ir lá tomar a cruz de nenhum tomar a cruz de Jesus para ela carregar sozinha. Ela não brigou com os guardas quando o guarda bateu nele lá quando ele estava andando com a cruz nas costas, né? Ela não falou, não os bravejou, não falou nada quando Jesus foi pregado na cruz. Mas eu garanto que por ela, sendo mãe, ela estaria no lugar dele. A minha mãe falava que ela faria isso, sabe? Tipo assim, de apanhar por ele, de carregar a cruz por ele, de sofrer tudo que ele sofreu, ser pregado na cruz por ele, porque ele é mãe. Mas ela entendia que aquilo ali era a missão dele. Que por mais que doesse muito no peito dela ali, tudo que estava acontecendo era a missão dele. Era o que ele tinha que fazer. E ela só estava ali dando amor. Enquanto Jesus sofria, né, pelos nossos pecados, ela estava transformando aquilo ali em amor. Ensinando para a gente que, ao meio daquela dor toda, a gente tem que aprender a amar. E ela sabe que tudo aquilo que Jesus fez foi por amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu sua própria vida por nós. Né? E ela amou. E ela ensinou a gente a amar. Né? Igual a imagem de Nossa Senhora das Dores, igual o Padre Reginaldo estava comentando hoje, que em meio ao sofrimento de Maria, Maria olhava para cima. Maria não olhava para baixo ali sofrendo, sentindo pena da dor de Jesus. Ela sentia amor por aquilo ali e ela olhava para cima, sabendo que o objetivo daquilo ali era conquistar o céu. Por mais dor que ela sentia ali ao ver Jesus passar por tudo aquilo ali que Jesus passou, ela amava. Ela transmitia amor. O olhar dela era sereno. Por mais que sentia dor, era sereno. Um olhar de amor. E assim eu peço para vocês, né? Até você que tem uma mãe, sua mãe está aqui na terra, ou sua mãe já está morando com Deus eterno, né? Reze e entregue suas dores para a mãe. Entrega toda a dor que você tem para que ela possa transformar aquilo em amor. E ela possa entregar para o pai em forma de amor e
curar você daquilo que você tem, depressão, vício, né? Uma doença, um parente seu que está no hospital. E ela vai transformar em amor e vai trazer cura para aquelas pessoas que precisam, ou para você mesmo. E hoje, né, a gente fez a indulgência plenária, que quando você comunga, né, num dia de domingo, né, e reza, né, por uma pessoa que está no purgatório, ou para você mesmo, você pode estar tanto para você, ou quanto para alguém que está lá no purgatório. Se caso você escolher alguém que está no purgatório, e você rezar por essa pessoa no domingo e ter comungado, né, e ter lido a palavra, né, você ajuda com que a pessoa seja caminhada direto ao céu. Ela vai ter o caminho direcionado diretamente ao céu. E para você vai te ajudar você também, né, a abrir os caminhos para você no céu, né? E aí eu convido a você, nesse instante, pegar a Bíblia, né? Você que já está com a Bíblia na mão aí, depois de eu ter falado tanto, né? Eu dei tempo para vocês pegarem suas Bíblias aí, né? A gente vai ler o Salmo hoje 33. Então a gente já inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocamos o nosso Senhor para que ele possa fazer presença, como ele mesmo fala, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei ali no meio deles, né? Então invocamos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Chamamos também a nossa mãe Maria, para que ela possa vir fazer presença no meio de nós. E quando Maria ela é invocada para estar no meio de nós, ela nunca vem sozinha, pois assim como o anjo Gabriel, ao anunciá-la, chegou próximo a ela e disse: Ave cheia de graça, o Senhor está convosco. Indica que o Espírito Santo está com ela. Então, quando invocamos Nossa Senhora, automaticamente o Espírito Santo vem junto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ô, Lucas, quer ler para a gente aí? Estamos unidos em nome do Pai, do Filho. Amém. Lembrando que hoje, Salmo 33, 34. Então, bora lá então. A minha Bíblia pode ser que está com uma tradução um pouco diferente, que eu estou usando a versão a Bíblia versão do jesuíta, né? Ignaciana. Bora lá então. Bendizei ao Senhor em qualquer tempo. Terei sempre na boca o seu louvor. Hei de glorificar-me no Senhor. Escutem os humildes e se alegrem. Engrandecerei comigo o nosso Deus. Exultemos unidos o seu nome. Pois sempre que o busquei, ele me ouviu, e todas as angústias me livrou. Se olhardes para ele, brilhareis. Não sofrerão vergonha as vossas faces. Um infeliz gritou e Deus o escutou. De todas as angústias ele o salva. O anjo do Senhor vigia alerta, solícito em livrar quem teme a Deus. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem busca nele o seu refúgio. Ó santos do Senhor, vinde adorá-lo, pois aqueles que o temem, nada falta. Os ricos empobrecem, passam fome, mas nada falta a quem procura Deus. Ó filhos, vinde a mim, vinde escutar-me. O temor do Senhor eu vos ensino. Que quem haverá de que não deseje a vida, que não queira viver dias felizes?
Preserva da maldade a tua língua. Não profiram mentiras os teus lábios. Renuncia ao pecado e faze o bem. Procura a paz e segue-lhe as pegadas. O olhar do Senhor procura os maus, para apagar da terra o seu vestígio. Os olhos do Senhor buscam os justos. Inclinai os seus ouvidos para ouvi-los. Quando clamam por ele, logo atende. De todas as angústias o liberta. Do, da, do coração aflito, ele está perto. Ele conforta o espírito abatido. As aflições afluem sobre o justo, mas o Senhor de todas o liberta. Ele protege todos os seus membros. Não será atingido nenhum deles. A malícia do ímpio o leva à morte. É castigado quem odeia o justo. Salva o Senhor a vida dos seus servos. Quem nele espera não será punido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Convido você a fechar teus olhos agora e deixar que essa palavra entre no teu coração e ressoe no teu coração. E antes da gente começar, enquanto eu estava lendo, né, estava sendo lido esse salmo, eu me lembrei de uma música e queria partilhar ela com vocês para ajudar a gente a rezar um pouco junto. Ela é bem animadinha, mas pode ajudar a gente a entender esse sentido. Naquele dia em que gritei, ele me ouviu, e a tempestade então se acalmou. Naquele dia em que gritei, ele me ouviu, e a tempestade então se acalmou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Alegria transformou o meu lamento, alegria em dança de avivamento. Bendirei ao Senhor em qualquer tempo, terei sempre na boca o seu louvor. Seja na dor, na tristeza, no tempo de penúria ou tempo de alegria, bendizei ao Senhor, diga bem o nome de Jesus. Fala todo bem do nome de Jesus, louve a Deus pelo seu nome. Em nenhum momento fale que algo ruim foi feito por Deus, mas sempre fale bem de Deus, fale bem do Senhor. Isso é bem dizer. Bendiga ele a todo tempo. Se tiver frio demais, louvado seja Deus. Se tiver calor demais, louvado seja Deus. E se tiver chovendo forte demais, louvado seja Deus. E se tiver chovendo pouco ou tiver no tempo de seca, louvado seja Deus. Se tiver no tempo manso, suave, tranquilo, de alegria, louvado seja Deus. E se tiver num momento de tristeza, tribulação, de perseguição, onde tudo parece estar dando errado, louvado seja Deus. Como diria Padre Léo, já disse várias vezes, Deus seja louvado, diabo acorrentado. Deus seja louvado a todo tempo. Louvado seja Deus. Hei de glorificar-me no Senhor. Escutem os humildes e se alegrem. Pensa comigo. Como São Francisco disse, e eu já falei isso outros dias, né? Tudo de bem que eu faço não sou eu quem faço, é Deus, é Cristo que faz em mim. Quando alguém te louvar, quando alguém dizer coisas boas sobre você, te elogiar,
Ou quando você fizer uma coisa que deu super certo, bonito, bem feito, não louve você mesmo, não. Fica alegre. Mas louve quem? Louve a Deus. Bendiga ao Senhor. Louve ao nosso Deus. Diga que, tipo assim, o todo bem que eu faço, eu te louvo, Deus, porque o Senhor me permitiu fazer essa coisa boa, fazer isso bem feito. Por isso eu glorifico-me no Senhor. Todo elogio que recebo, eu dou é a quem? A Deus. A Deus. E aí, versículo 4. Engrandecei comigo o nosso Deus. Exaltemos unidos o seu nome, pois ele pois sempre que o busquei, ele me ouviu e de todas as angústias me livrou. Naquele dia que eu gritei, ele me ouviu, e a tempestade então se acalmou, transformou meu lamento em dança de lamento. Isso diz a música. Então, entenda, louve a Deus. E o melhor vai acontecer na tua vida. O teu louvor vai fazer como se fosse assim, o teu coração, o nosso coração, quando ele está preso à dor, à angústia, à reclamação, infelizmente, ele tende a se endurecer. É como se a gente estivesse no quarto. E aí no nosso quarto tivesse com tanta poeira acumulando, né, sujeira acumulando abaixo da porta, e a porta começa a emperrar por causa da sujeira. Essa sujeira é o nosso pecado, a nossa murmuração, a nossa reclamação. Ou então, quando acontecem as coisas ruins, né? A gente vai reclamando, falando mal de Deus, falando mal das pessoas, colocando que o problema é pior do que as coisas, falando mal de tudo, de tudo, de todos, colocando intensidade ruim nessa situação. Isso tudo vai acumulando sujeira no nosso coração, ao ponto da graça de Deus não poder entrar no nosso coração, porque está emperrado. E aí o nosso coração está impedindo de Deus, Jesus de entrar, da graça de Deus se manifestar no nosso coração. Mas aí como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente melhora a situação? A situação é o seguinte, sabe como é que você vai resolver isso? Você vai resolver se você chegar lá e começar a louvar a Deus, a bendizer Deus, seja na dor ou na alegria. É todo momento louvando a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus, não reclamar. Porque reclamação não resolve os seus problemas, ela te atrai mais problemas ainda, porque você se fecha à graça de Deus na tua alma. Você impede a Deus agir na tua vida, no teu coração. Mas quando você bendiz a Deus, quando você louva a Deus, mesmo que pareça que não tem sinal de que a situação está melhorando, é pela tua fé, e a tua fé Deus vai honrar. E a graça vai se manifestar. Pensa comigo, por que que Deus, lá no Antigo Testamento, quando ele estava conversando com Moisés, disse que ia livrar o povo do faraó. Por que que Deus ele chegou e falou para Moisés assim, ó, Moisés, fala com o meu povo que eu vou libertar ele. Pede, vai lá no faraó e pede para deixar o povo ir embora, mas eu vou endurecer o coração do faraó e não vou deixar ele acontecer fácil não. Por que que Deus ele falou isso com Moisés? É porque Deus ele depois ele disse: eles vão ver a manifestação do meu poder, da minha glória. E as pessoas vão ver essas obras e vão reconhecer quem sou eu. Qual o tamanho do meu poder. Então pensa comigo. A mesma coisa é nosso dor e nosso sofrimento. Pode ser consequência do nosso pecado? Pode sim. Pode ser por causa do. Pode ser por nenhum pecado nosso? Também pode. Pode ser um sofrimento para manifestar a glória de Deus. Lembra, né, que o Robert ele até tinha comentado justamente essa passagem em um outro momento da nossa live oracional. Ele falou com a gente sobre aquela passagem que tinha um rapaz que era cego. E aí o pessoal perguntou para eles, para Jesus assim: Mestre, quem pecou para que esse homem fosse cego? Foi o pai, a mãe, a geração anterior? E aí Jesus falou: Não, ninguém pecou para que ele fosse assim. Ele é assim para manifestar o poder de Deus, a glória de Deus. E aí Jesus chegou perto do cego e curou o cego. Então, é nesse sentido. Se a gente louvar a Deus na nossa dor, no nosso sofrimento, com a certeza que o melhor com Ele está por vir, que Ele está cuidando de tudo, pode ter certeza que a manifestação vai ser muito maior a glória de Deus na nossa vida. Vai ser muito grande a tua alegria. Porque quando você espera em Deus, a graça de Deus se manifesta. O que é esperar em Deus? É justamente isso.
Você não reclamar, não fugir de nenhum lugar, desviar de nenhum jeito do caminho de Deus, com a fé de certeza de que Deus vai te honrar, Deus vai cuidar da tua obra, daquilo que você pediu para Ele, vai te cuidar de você, vai te libertar desse sofrimento, dessa dificuldade. Mas é ser firme mesmo, ser fiel. Lembrando que fé e fidelidade andam juntas. Não é à toa que a palavra fé vem do grego, se eu não me engano, da palavra fideus, que quer dizer fidelidade. Hoje, né, eu estava no grupo de jovens e lá a gente estava partilhando sobre a passagem da viúva, que Jesus ele contou essa parábola. Tinha uma viúva e simplesmente estava lá toda hora chegando para o juiz que era injusto, o juiz injusto, não era temente a Deus. Todo dia chegava ela para o juiz e falava assim: Ô Senhor, faz justiça na minha causa, porque o meu inimigo está contra mim. Faz justiça contra o meu inimigo. Todo dia está pedindo, está pedindo. Depois, por tanta insistência, o juiz pensou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou colher a causa dela, porque para parar de ficar me enchendo o saco. Eu não tenho mais Deus, não devo nada a ninguém, não tô nem aí para ninguém, não importa com a opinião dos outros, mas eu vou fazer por essa mulher para ela não parar de encher o saco. E aí o juiz atendeu. E aí aconteceu que Jesus ele falou, ó, como que eu vou ver uma fé dessa forma na terra? E aí ele falou assim que se você agir da mesma forma com Deus, olha o tamanho da fé, a fé da persistência, de continuar insistindo na mesma graça, no mesmo caminho, insistindo no caminho de Deus, porque no processo a glória de Deus vai se manifestar de uma forma maior. Ele vai te glorificar, vai te gloriar você em Deus. Ele vai manifestar o poder dele na tua história, na tua vida, de uma forma maior, da mesma forma que ele manifestou na história, né, do povo de Deus lá na beira do Mar Vermelho, quando fez vários sinais e em especial abriu o Mar Vermelho. O povo passou a pé enxuto, mas o exército do faraó que veio atrás acabou morrendo afogado. Então, é isso, mantenha firme em Deus. Porque, aí continuando, versículo 6. Se olhardes para ele, ou seja, olhardes para Deus, brilhareis. Ou seja, vai brilhar, manifestar a glória de Deus no teu coração, na tua vida. Você vai ser feliz de verdade, ter a alegria verdadeira em Deus. E essa alegria verdadeira vai fazer você brilhar, brilhar diante dos olhos das pessoas, diante do mundo, mas acima de tudo, brilhar diante dele. Não sofrerão vergonha as vossas faces, ou seja, quem confia em Deus não será envergonhado. Jamais, jamais, jamais. O infeliz gritou a Deus, gritou e Deus o escuta. De todas as angústias ele o salva. Todas as angústias Deus vai te salvar. Confia, confia, confia. E aí eu vou dar espaço para o nosso amigo Robert partilhar com a gente aquilo que tocou o coração dele também. Lucas tá falando aí né, tá lá, confia no Senhor. E aí me veio aquela música, logo já veio a música de cara, né? Eu não sei cantar direito não, aí o Lucas vai saber melhor do que eu, que era assim: os que confiam no Senhor, autoridade de Sião, né? Aí eu não lembro o resto da música, só lembro dessa parte, né? Aqueles que confiam no Senhor vai ter toda autoridade, né? Deus dá, né, essa autoridade para ele. Assim como você pode pegar, por exemplo, São Paulo, né? O padre Reginaldo estava falando sobre isso hoje na missa. São Paulo ele era perseguidor de cristão. São Paulo, né, que antigamente não se chamava São Paulo, chamava Saulo, né? Saulo, ele não podia ver um cristão que ele lá e matava. Ele ia para as cidades aí, né? Vamos supor assim, ele chegava aqui em Viçosa e perguntava: "Você é cristão?" Então morre. "Você é cristão?" Morre. "Você é cristão?" Morre. "Você não é cristão não? Beleza, então vamos comigo até ali." "Você é cristão?" Morre. Então era desse jeito. E tá nem aí, né? E chegou no ponto que ele se evangelizou após Jesus ter, né, encontrado com ele e conversado com ele, ele acabou se convertendo, né? E, e após isso aí,
né, ele começou a ensinar para a gente coisas novas, né? Como louvar a Deus, como buscar as palavras de Deus, como estar mais próximo de Deus, né? E você pode ver, São Paulo confiou a sua vida a Deus. São Paulo confiou os seus caminhos a Deus, por mais que ele apanhasse. São Paulo está apanhando pra caramba, até o pessoal confiar nele, né, que ele não estava ali para matar ninguém, ele apanhou muito, mas ele confiava a Deus. São Pedro, por exemplo, também confiava em Deus, né? Se São Pedro não confiasse em Deus, São Pedro tinha caminhado sobre as águas, junto com Jesus. Jesus falou com ele, então vem. Então Pedro gritou lá, ah, Senhor, se for tu mesmo, me faça andar sobre as águas, então não vem. São Pedro começou a caminhar sobre as águas, né? Se João não confiasse em Jesus, né, São João, Jesus não tinha libertado ele lá do cativeiro. Ele estava preso, né? E ali ele confiava tanto em Deus que ele não deixou com que o rei lá deixasse ele, né, que o rei falou para ele deixar de ser cristão, que se ele deixasse de seguir a Deus, ele pararia de matar as pessoas lá e ia deixar ele livre. Ele continuou sendo cristão, né? Outra também, eu não lembro o nome da santa, que era a Santa dos Olhos. Ela confiava tanto em Deus que a Santa Luzia, Lucas colocou aqui, ó, Santa Luzia, que ela confiava tanto em Deus que eles pediam para ela deixar de ser cristão, falavam para ela para parar de seguir a Deus, e ela falava que não, que ela ia continuar louvando a Deus. Eles foram lá e arrancaram os olhos dela fora e colocaram na bandeja. Quando eles foram ver, os olhos dela estavam muito mais lindos do que já era, porque Deus deu um olho novo para ela, né? E eles ficaram assustados com aquilo. Vocês tinham acabado de arrancar o olho dela fora, como é que ela pode ter outro olho? Então chama confiança, né? São Calacúticos, né? A gente chama de santo agora, mas né, está ainda para ser santo. São Calacútico, quando ele morreu, que ele estava ali próximo a morrer, né? Não sei direito, ele estava no hospital, né? A enfermeira perguntou para ele se ele estava sentindo dor. Ele falou que estava tudo bem, estava tranquilo. Imagina um jovem que estava ali para morrer e alguém perguntar para ele se ele estava bem. Ele falou: não, estou bem. Está sentindo dor? Não, estou bem. Porque ele confiava a Deus, ele confiava tudo aquilo a Deus. E Deus foi curando ele aos poucos, né? Não curou ele ao ponto dele continuar vivo, mas Deus foi acalmando o seu coração para que ele possa, né, morrer em paz, tranquilo, sem sentir sofrimento algum. E ele entregou a sua vida a Deus, ele entregou aquilo ali, tudo aquilo que ele estava fazendo, ele entregou a Deus para que ele possa, né, assim que ele descansar eternamente aqui na terra, que ele vá diretamente até o Pai e lá fica eternamente ali descansando com Jesus. O corpo dele está incorrupto. Você pode ver em várias, né? Pode pegar lá no YouTube, TikTok, você pode pegar ali próprio na página oficial dele mesmo, do Calacute, você vai ver que o corpo dele está incorrupto, porque ele foi preservado por Deus para que nós possamos ver o poder de Deus sobre ele, né? Assim como também, né, outros padres, como o Padre Pio também, o corpo dele está ali incorrupto também, né? Aí a gente vai aqui, ó. Procurai o Senhor e ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Olhai para ele a fim de vos alegrar, e não de cobrir de vergonha o vosso rosto. Por que a gente, muitas vezes, a gente cobre o rosto? Quando a gente chega próximo de Jesus, a gente cobre o rosto. É porque o nosso pecado nos envergonha. O nosso pecado faz com que a gente se afaste de Deus. É aquilo que o padre sempre comenta, né? Não é que Deus está se afastando da gente, é a gente que se afasta de Deus. O pecado faz com que a gente se afasta do amor de Deus. Lucas comentou aqui, não sei se foi aqui mesmo, né, ontem, se eu não me engano, ele comentou assim que
o amor de Deus, o poder de Deus é tão grande que se a gente olhasse para Deus, a gente morreria. A gente não aguentaria olhar para Deus. Porque a glória de Deus é imensa. Né? A glória de Deus é imensa. E a gente não suportaria olhar para Deus. Né? A gente não consegue ter esse esplendor de olhar para Deus. Mas os apóstolos, eles tiveram nem que seja 1% daquilo que era o poder de Deus, do que era a glória de Jesus. E quando Jesus se revelou para eles ali quem ele era, né, e veio aquela nuvem que cobriu os apóstolos e falou: Eis aí meu filho amado. Né, mas Jesus se mostrou para eles quem ele era realmente. Né? E é isso que Jesus quer para a gente hoje. Jesus também quer se transparecer para a gente. Ele quer mostrar para a gente quem ele é. Quem é Jesus realmente? Quem é Deus? Quem é essa pessoa que a gente fala tanto? Que a gente, como diz, né, é um amigo meu. Ah, eu nunca vi, eu não conheço, não sei quem que é. Mas temos fé que ele está aqui. Sentimos que ele está aqui. Sentimos que, assim como ele mesmo falou, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu também estarei no meio deles. Né? Jesus está aqui, Jesus voltou. Né? Jesus ressuscitou dos mortos. Ele mesmo falou que no terceiro dia ele ia lá no inferno, ele ia buscar as chaves do paraíso, ele ia abrir o paraíso para a gente, ele ia dar a entrada para a gente no céu. E quando ele voltou do mundo dos mortos, ele foi até os apóstolos para mostrar para os apóstolos que tudo que ele falou não era mentira, porque né, a gente vê tem até uma música que chama, acho que é o Partir o Pão, de Valmir Alencar, se não me engano, que a música é assim. Fala que os apóstolos, dois apóstolos, estavam caminhando, acho que estavam voltando para casa, se não me engano, e estavam comentando sobre o acontecimento lá da morte de Jesus, e Jesus apareceu sobre eles. E eles conversando com Jesus, só que eles não sabiam que era Jesus. E eles conversando com Jesus ali, tá, contando as coisas. Quando Jesus estava indo embora, ele falou: vamos com a gente aqui, vamos tá ficando à noite, vamos ficar aqui, vamos lá para nossa casa, vamos sair com a gente lá. E quando Jesus foi para a casa deles, onde eles estavam lá, que Jesus partiu o pão e deu para eles, que eles reconheceram que era Jesus ali, Jesus olhou para o lado assim, eles. Aquilo que está falando que é o caminho da Emaús aqui. Que eles. Jesus sumiu na frente deles. Ele falou assim: Nossa, você não sentia que quando ele falava para eles, nosso coração ardia, né, queimava por dentro? E é isso, tipo assim, quando a gente sente o poder de Deus, a glória de Deus, nosso coração queima por dentro. A gente sente que Jesus está aqui pertinho da gente. Jesus, ele não quer fazer milagres para que a gente acredite que ele está aqui. Jesus falou que ele não é um Deus de milagres, para ficar ali toda hora fazendo milagres para você acreditar que está ali. Deus é um Deus que você tem que primeiramente sentir que ele está ali. É um Deus de sentimento. Você tem que sentir que Deus está aqui. E ele vai fazer de tudo para você ver que ele está ali. Né? Pode ser que seja na sua oração ali, você está rezando, do nada você sente seu coração queimar, você sente ali, você começa a falar umas linguagens estranhas e começa, Deus está perto de você, Deus está ali te ouvindo. Ou você sente uma brisa leve do nada assim, passando próximo de você. Opa, Jesus passou aqui agora. Né? Jesus acabou de passar. Ou alguém que falou algo com você que você queria ouvir, né? Alguém que falou ali, por exemplo, você está aqui rezando sobre aquilo ali, tá? Você está ali com um problema seu ali, você está rezando que é problema seu, e aí do nada alguém liga para você ali, fala com você assim: E aí, cara, você tá bem? Tá? Como é que você tá? Ah, não, que Deus pediu para te falar que tá tudo sendo resolvido. O Lucas só falou comigo aqui, ó. Senti um perfume. É o que eu falei com o Lucas. Eu tenho uma santinha aqui, que é essa santinha aqui, ó. Nossa Senhora de Fátima. Ela não tem cheiro de nada. Tem cheiro de pano.
Quando ela chegou aqui a primeira vez que eu peguei ela tava com um cheirinho gostoso, de um perfuminho. Agora não tem cheiro de nada. Mas já aconteceu de eu chegar um dia aqui no quarto, eu senti um cheiro de perfume. Do nada. E não tinha passado nada no quarto, eu não tinha, né, assim, eu tinha arrumado meu quarto, mas eu não tinha passado nada no chão, não tinha perfume nenhum no lugar. E quando eu cheguei perto da minha santinha que eu cheirei, ela não tinha cheiro de nada. Não tinha cheiro de perfume nem nada. E aí eu até conversei com minha mãe falou a mesma coisa. Nossa senhora, ela tá querendo falar com você. Nossa senhora quer conversar comigo. Eu conversei com o Lucas também aqui. Ontem a gente estava fazendo a live aqui. E na hora que o Lucas pediu pra gente baixar a cabeça pra gente rezar no meio da nossa live, eu vi a imagem de Nossa Senhora. Ela de cabeça baixa, ela rezando. Né? Só que ela tava assim, né? Não tava totalmente de cabeça baixa, ela tava meio inclinada, rezando. Quando eu liguei a televisão ontem, que eu fui ligar a televisão, que eu fui rezar o terço, a mesma imagem que eu vi na minha cabeça, eu vi no terço. Eu tô assim, gente, essa imagem estava na minha cabeça. Eu vi essa imagem na minha cabeça, mas via só aqui do peito para cima. Eu tô assim, gente, eu vi essa imagem ontem. Eu comentei com meu pai aqui, de manhã, meu pai falou assim, reza, que Nossa Senhora quer falar com você. E a mesma coisa que o Lucas falou comigo. E eu não tinha comentado, tipo assim, eu tinha comentado com o Lucas mais cedo, e conversei com o pai, e o pai falou, reza que Nossa Senhora quer falar com você. Então, quer dizer, são exemplos que eu estou dando que pode ser que Jesus quer falar com você de alguma forma. Jesus quer falar com você de alguma forma. Ele não pode ser que, se você permitir, lógico que ele não vai fazer isso sem a sua vontade, sem o seu consentimento, porque ele não dá fardos pesados para aquele que não aguenta. Jesus não vai chegar do nada aqui e aparecer do seu lado aqui e falar assim, oi, eu tô aqui. Ele sabe disso. Se ele aparecer para mim do meu lado aqui, eu vou desmaiar na hora. Pode ser Jesus, então primeiro eu vou desmaiar na mesma hora. Então o que adianta ele aparecer na minha frente se eu vou estar deitado no chão lá, desmaiadinho assim. Mas para que ele apareça para mim, ele tem que me preparar para aquilo. Ele vai preparar, e quando ele vê que Deus sabe de tudo, quando ele vê que eu estou preparado para que ele se transfigure na minha frente, e eu não vou cair desmaiado no chão, não vou gritar, não vou jogar um chinelo nele achando que é assombração, né? Ele vai fazer isso, ele vai aparecer na minha frente aqui, ou ele vai aparecer aqui no espelho daqui de casa, ou do nada ele vai embaçar a televisão que apareceu na televisão, mas para isso tem que me preparar para isso primeiro. Ou vai fazer um boneco, minha bonequinha falar aqui para conversar comigo, ou minha imagem que tá aqui do lado aqui, que é um quadro de Jesus aqui, vai fazer aí uma imagem de Jesus falar comigo de uma para outra, e para isso eu faço isso que eu vou jogar chinelo nele até não querer mais. Porque sabe que eu tenho medo, né? Mas para isso, eu tenho que preparar a gente primeiro. E assim que é a transfiguração de Deus. Para que Deus não chegou do nada lá e falou assim, o Dunitei falou assim, vou escolher você e vão lá comigo. Vão lá que eu vou transfigurar para você. Não, Jesus foi preparando os apóstolos, e quando ele viu aqueles que estavam mais preparados para que ele pudesse se transfigurar para eles, ele chamou aqueles dois à parte e falou, vão ali comigo. Mas não falou para que também não. Eles vão chegar e falar, vão ali que eu vou transfigurar para você ali. Eles não sabem nem o que é transfigurar. O Biar não sabia nem o que era isso. Jesus falou, vão ali comigo. Vão ali rezar comigo. Jesus foi rezar com eles. Porque Jesus, quando rezava, Jesus rezava sozinho. Jesus não chamava ninguém para rezar. Jesus simplesmente ele sumia assim do nada. Quando você ia ver, Jesus já não estava mais ali. Ele ia para um cantinho dele ali. Ele rezava. Né? Ele tinha o contato dele com ele e o pai ali, os dois, né? Diálogo de filho para pai. E rezavam por algumas horas. Jesus voltava de uma hora para outra e tudo acontecia. Mas nesse momento ele quis chamar alguém para ir com ele. Por exemplo, antes de Jesus ser entregue para os romanos, Jesus estava sozinho rezando. Os apóstolos aqui num canto e ele estava lá rezando. Quando ele voltou para perto dos apóstolos estavam dormindo. E ele ficou bravo porque os apóstolos estavam dormindo. Ele falou, mas eu estou ali rezando, vocês estão dormindo? Vigiai e orai. Ele voltou de novo para rezar. Ele chamou os apóstolos para ir lá, os apóstolos ficou naquele lugar ali e ele voltou de novo para rezar. Né?
E aí tá aqui, ó. Os poderosos empobrecem e passam fome, mas o que buscam no Senhor, nada lhe falta. Isso aqui a gente vê muito naquela passagem do rico, que tinha um rico, tinha um homem lá que era muito rico, e tinha não sei se era Zaqueu que chamava, se eu não me engano, acho que era esse mesmo, que ficava só Era na mesa. Lázaro. Era Lázaro, Lázaro. Lázaro, Lucas me corrigindo aqui, é Lázaro. E o rico comendo e nem os ossos, resto de comida, não dava para Lázaro comer. E aí, Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, Jesus encaminhou ele para o céu e mostrou para ele a casa onde que ele ia morar. Um casarão, tudo. Quando esse rico morreu, ele foi direto para o inferno. E lá ele, né, ficou chateado, porque ele era muito rico. Ele achou que por ele ser rico, ele ia direto para o céu. Né? Tem uma historinha, eu não lembro se foi o padre que me contou, que era assim. Tinha um homem que era muito, mas muito rico. E ele tinha um empregado. E ele maltratava muito esse empregado dele. E humilhava muito o empregado dele, abusava muito. E o cara era muito, mas muito rico mesmo. E aí, esse empregado dele morreu. E aí, quando ele morreu, Jesus veio buscar ele. Jesus foi, buscou ele, levou ele para o céu e foi andando. Primeiro por um bairro humilde, aquele bairro bem pobrinho, que tinha umas cabaninhas ali de sapé, tudo ali. Aí ele falou assim: aqui que eu vou ficar junto. Não, vamos andando que sua casa é mais para frente. Aí andou um pouquinho mais, viu que as casas como é que fala? De madeira. Aí ele falou: aqui, meu filho, não, vamos andando que sua casa está mais para frente. E ele foi andando. Chegou, viu que as casas mais humildes. Aí ele achou que era ali. Ele falou: vamos andando que é mais para frente. E ele foi andando. Foi passando por várias casas. Quando chegou na cascada de luxo, aquelas mansões enormes, aquelas casas luxuosas, igual a gente vê aqui, que a gente não tem. A gente só sonha ter aquilo ali, a gente não tem nem condição, nem para comprar, nem que seja o pino, nem o parafuso da porta daquela casa, que eu não tenho mesmo, não, nem o parafuso da casa eu tenho condição. Ele falou: é aqui que tu vai ficar. Aquela casa toda luxuosa, aquela mansão enorme e tudo. E ele ficou abismado, porque, tipo assim, ele era um cara humilde que morava numa casinha e tudo, e ter aquela casa enorme, bonita. E aí passou alguns anos, o rico morreu. E aí Jesus fez o caminho ao contrário. Em vez de passar pelas casas humildes, não, Jesus passou pelas casas grandes, pelas humildes. Quando Jesus estava passando por ele ali, pelas casas ricas, ele achou, porque ele ser muito rico, ele achou que ali que ele ia ficar. E ele viu lá o servo dele ali, numa das casas. Ele falou: opa, meu servo está aqui, então eu vou ficar por aqui também. Aí já ele falou: vamos andar, que sua casa está mais para frente. E ele foi andando, foi passando pelas casas mais humildes. E aí, quando chegou cá embaixo na casa de sapé, na casinha mais simples, ele falou: você vai ficar aqui. Aí ele questionou: mas Jesus, por que, que o meu servo tá lá naquelas casaronas bonitas e eu vou ficar aqui? Ele falou: porque você era muito ganancioso. Você não fez por merecer. Você não trabalhou para que você construísse suas casas aqui no céu. Porque ele, a cada obra que ele fazia, era um tijolinho que colocava na casa dele. E você não estava colocando tijolo nenhum, você estava colocando madeiras. Você não estava colocando nada para sua casa. E você ia ficar nessa casa humilde, que é a casa que ele construiu para ele. Então, assim, e aí tá a pergunta: você quer viver numa casa não desfavorecendo ninguém aqui, tá? Então, aqui estou fazendo só uma comparação de acordo com a historinha. Você quer viver numa casinha de sapézinho o resto da sua vida? Ou você quer viver numa mansão luxuosa, com banquetes à vontade, sabendo que o Senhor está lá contigo? O Senhor está vindo para né, cear contigo. Assim como ele fala na passagem, né, na Bíblia, né, a céu certo, né, coloque a mim uma mesa à frente dos meus inimigos para que eu possa ceiar. O que está à frente dos inimigos? Para os seus inimigos ver o que a glória que Deus te deu. Pois aqueles que tentavam te derrubar, várias vezes tentando te derrubar, Jesus te deu um banquete maravilhoso e eles vão ficar só ali olhando.
Eles vão ficar só olhando. E você ali, com aquele banquete luxuoso, eles vão ficar só olhando para aquilo ali. Porque Jesus falou que você vai ter um banquete, os últimos serão os primeiros. E aquele que quer ser o primeiro será o último. E aquele que é o último será o primeiro. E é isso que Deus fala com a gente aqui. De quando fala de que os ricos vão se empobrecer, os pobres vão se enriquecer. A questão é isso, que aquele que quer ser o primeiro, sinta-se os últimos. Ele falava isso lá pro, né, pros os caras que eram, se diziam lá, os senhores da lei lá, né, que eram os profetas, que se diziam lá, como é que falava o nome aqui? Os que entendiam da palavra de Deus, né? Era aqueles que Fariseus. falam, oi? Os fariseus. Fariseus. É aqueles que usavam da palavra de Deus para enganar as pessoas. Eles sabiam a palavra de Deus, eles sabiam como lubridiar a pessoa para poder ter o que eles querem. Eles usavam ali, Deus falou que tem que ser dessa forma, mas interpretar do jeito desse. Não é que está na Bíblia. Eles liam lá um pedaço da Bíblia e falavam assim, Deus falou que você tem que fazer isso aqui. Deus falou que você tem que fazer aquilo outro. Porque a lei de Moisés falou ali que você tem que apedrejar a pessoa ali. A lei de Moisés falou que você tem que pagar para beber da água do poço ali. Mas na lei de Moisés falou que você tem que matar um novilho gordo para ceiar. Mas eles não interpretavam aquilo ali. Por que Jesus falava aquilo ali? Por que Moisés falava aquilo ali? Não, eles não interpretavam aquilo. Eles achavam do jeito que eles achavam que estava bom. Tipo assim, né, quando, por exemplo, hoje leu a leitura da mulher adúltera, né, que eles pegavam a mulher adúltera e levavam ela até Jesus, eles não queriam apedrejar a mulher. A intenção deles não era apedrejar a mulher. A intenção deles de levar a mulher até Jesus era testar para ver o que Jesus ia falar diante daquilo. Porque a intenção deles é usar aquilo que Jesus falasse ali, lá na frente contra ele. Pode ver que quando eles pegaram Jesus e levaram Jesus diante a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos perguntou para eles por que eles estavam fazendo aquilo com Jesus, eles não tiveram afirmações concretas para falar assim, Jesus fez isso, Jesus... Eles começaram a inventar um monte de coisa para tentar incriminar Jesus, só que não tinha coisas concretas para dizer as coisas, entendeu? Então, tipo assim, e quando Jesus falou assim, não, tá beleza, vocês querem apedrejar ela? Beleza, mas aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Já que vocês querem apedrejar, então faça o exame de consciência. Faz o seu exame de consciência e veja se aquilo que você está fazendo é tão pior ou igual ao que ela está fazendo. E aí eles viram que eles estavam pecando, ou podia ser um pecado até maior que eles ali, não queria ser condenado por aquilo ali, e jogaram as pedras no chão e foi embora. Jesus falou, tá vendo? Ninguém te condenou, então vai embora e não volte mais a pecar. Né? Vou passar a passagem para o Lucas aqui, para o Lucas finalizar aqui. Pessoal, continuando aqui, quando a gente pega no versículo, a partir do versículo 8, né? Diz assim, né? O anjo do Senhor vigia alerta, solícito em livrar quem teme a Deus. Provai e vede como Deus é bom, feliz quem busca nele o seu refúgio. E sobre essa parte do provar e vede, na nota de rodapé aqui, cita uma leitura lá da primeira carta de São Pedro primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Vós provastes quanto o Senhor é bom. E lá mesmo, nessa leitura de qual tem essa citação, no versículo 1 diz assim, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, vamos lá. Logo, longe de vós, a malícia, a falsidade, as hipocrisias, as invejas,
Só um minutinho, gente, só um minutinho. E é porque eu tenho um alarme aqui que todo dia, esse horário, eu marco os negócios assim. Mas vamos lá. Versículo 1 diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Logo longe de vós a malícia, a falsidade, as hipocrisias, as invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, apetecei o genuíno leite da palavra, para que, por sua virtude, possais crescer até a salvação. Isto se provastes quão suave é o Senhor. Ou seja, provastes quão bom é o Senhor. Então pensa comigo, como que a gente experimenta quão bom é o Senhor? Vocês lembram da experiência que você teve quando Deus olhou para você com misericórdia? Quando você teve o primeiro encontro, teu encontro pessoal com Jesus Cristo? Ou quando você teve seus encontros pessoais com Jesus Cristo? Quando ele te amou quando ninguém mais te amava? Quando ele te olhou de um jeito que ninguém mais te olhava, sem te condenar? Você viu a suavidade do Senhor, a bondade do Senhor, pela misericórdia que ele manifestou na tua vida. Deus age na gente por meio dos sentimentos também. Deus age no nosso coração por meio dos nossos sentimentos. Não quer dizer que sempre Deus vai agir dessa forma. Muitas vezes Deus também pode provar a nossa alma com a ausência de sensações dos sentidos. Não é à toa, né? Que segundo, se eu não me engano, a biografia de Santa Madre Teresa de Calcutá, parece que durante a vida toda dela, ela não teve a voz de Deus falando de uma forma tão clara no seu coração, com manifestações tão fortes. Santa Teresinha do Menino Jesus também, ela não teve tantos êxtases assim, de ver Jesus aparecendo para ela, dessa forma como São Padre Pio teve, e por aí vai. Mas a singeleza dela, ela reconheceu a manifestação de Deus. Então, muitas vezes, pode ser que a nossa experiência passe pelo sentimento, mas outras vezes não. Deus quer nos provar pela ausência deles. Mas voltando a esse ponto, lembra agora de todas as vezes que você sentiu a graça de Deus manifestando na tua vida. Seja por meio das confirmações, quando você estava conversando com alguém sobre um tema e depois encontra com outra pessoa totalmente diferente no outro dia seguinte, ou na televisão, você escuta exatamente aquele mesmo tema sendo falado. E você sente no teu coração, uai, mas eu não falei isso nada com ninguém. Perdão pelo mineirês, já falei uai, né? Mas você vê a manifestação de Deus ali. Então é isso. Isso é uma forma de você provar quanto Deus é bom. E aí, continuando, isso para encerrar, lá no versículo 11, diz assim, aliás, a partir do versículo 10 já ajuda. Ó santos do Senhor, vinde adorá-lo, pois aqueles que o temem nada falta. Ou seja, quem teme o Senhor não tem nada que falta para ele. Os ricos, versículo 11, empobrecem, passam fome, mas nada falta a quem procura a Deus. Mas nada falta a quem procura a Deus. Ó filhos, vinde a mim, vinde escutar-me, o temor do Senhor eu vos ensino. E aqui eu lembro de duas passagens que podem te ajudar muito também nesse momento de oração. Pensa comigo. Lá, quando Jesus ele apareceu, ele disse, né, sobre o Sagrado Coração: Vinde a mim, vós todos que estão descansados e fatigados pelo fardo, e eu vos aliviarei e vos trarei descanso. Porque meu jugo é manso e suave, e meu peso é leve. Ou seja, aí chama vinde a mim, escutar-me. Vamos ao encontro do Senhor, escutar a Ele falar a sua palavra. Seja na Santa Missa, na leitura da Santa Palavra, nas meditações, vamos ao encontro de Deus. O temor do Senhor eu vos ensino. O respeito a Deus, Ele ensina a gente. E quanto em relação às questões dos ricos e passam fome, eu lembrei
Magnífica. Manifestou poder seus braços, consertou os corações soberbos, derrubou tronos poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos, acolheu Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. O texto que Maria disse após ver a manifestação de Deus na vida dela. Quando ela não falou nada para a prima dela, Isabel, só de ver e cumprimentar, falou assim: de onde vem tamanha alegria de ver a mãe do meu Senhor vir me visitar? Maria não tinha contado que o menino que estava na barriga dela era Deus. O Espírito Santo que falou. Olha aí, ó, ela sentindo a manifestação da bondade, provando a bondade de Deus, a suavidade de Deus. E aí, para encerrar, a malícia do ímpio leva à morte. É castigado quem odeia o justo. Salva o Senhor a vida dos seus servos. Quem nele espera não será punido. E eu convido a você a fechar teus olhos nesta hora para rezar agora. Se você puder, se você não puder, olha para a imagem da cruz que você tem, que eu tenho aqui do lado, ou que você tem aí na sua casa. E reze conosco agora. Fale para Deus aquilo que você reconhece no teu coração que você precisa. Com base nessa reflexão do Salmo, aquilo que você já tem rezado já desde quando a gente começou as nossas orações oracionais, de lives oracionais do podcast. Vai colocando nas mãos de Deus todas as suas intenções. E eu quero acrescentar agora o Papa Francisco, louvando a Deus pela melhora dele, o Dom Geraldo, nosso ex-pároco, que ela colocar no coração de Deus todos aqueles que estão viajando no mundo todo, fora de suas casas, aqueles que não têm casa, não tem quem, não tem família, aqueles que estão sofrendo fome, frio, injustiça, os nossos irmãos encarcerados, para que consigam a graça de Deus de arrepender dos seus erros e a graça da libertação, para não voltar mais a cometer o mesmo erro. Pedir também pelos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo injustiça, que estão sendo perseguidos, martirizados, para que Deus dê força para suas almas e os livre do sofrimento, se for da vontade dele, não da vontade nossa. Eu quero colocar também nossos irmãos e irmãs missionários que estão pregando agora, que estão rezando agora, fazendo momentos de partilha da palavra nesse momento, ou preparando encontros no mundo todo. Eu quero colocar nesta hora todos os sacerdotes, todos os nossos irmãos e irmãs que precisam de oração. E também eu dou uma pausa nos pedidos e eu convido você a pensar aqui agora. Para a gente receber agora esse momento da indulgência plenária, a gente precisa de ter algumas condições necessárias para a gente estar em estado necessário para conseguir receber. E aí entra, é necessário também, né, além de fazer um momento tipo de 30 minutos de reflexão da Santa Palavra, é necessário confessar sacramentalmente, pelo menos durante esse mês inteiro da quaresma, esse período da quaresma, estar fora do pecado mortal, lutar para fugir do pecado venial, ou seja, pecado leve, e aí depois rezar pelas intenções do Sumo Pontífice, ou seja, do Papa Francisco. Neste mês, então eu coloco agora na intenção do Papa Francisco para esse mês, que é para que as novas tecnologias não substitua o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas, respeite a dignidade das pessoas e ajude a enfrentar as crises do nosso tempo. E continuando, rezemos, né, nessas intenções do nosso coração, todas as outras intenções que esquecemos de rezar, por aqueles pedir oração pelas quais somos obrigados a rezar. Pela nossa família, pelo podcast Jovem Cristão, por nossos ouvintes, nossas equipes e todas as situações que precisam de oração. E aí, para receber indulgência, precisamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, amém.
Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer e te bendizer, Senhor, nesta noite, por todas as graças que o Senhor manifestou na vida de cada um destes que estão rezando conosco, nas nossas vidas em particular. Queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por tudo que o Senhor realizou em nossas vidas, seja pelo tempo bom de alegria e também no tempo de sofrimento, queremos continuar te louvando. Nos ajude a comportar assim, Senhor. Que tenhamos sempre em nossas bocas o teu louvor. Que a gente se glorie no Senhor, Senhor Jesus. Que os humildes escutem a tua voz e se alegrem. Que a gente engrandeça o Senhor, Senhor. Sempre juntos no seu nome. Porque no dia que a gente buscou o Senhor nos ouviu. De todas as angústias, o Senhor nos livra, permitindo apenas sofrermos aquilo que é para o nosso bem, para o nosso crescimento, se a gente confia em Ti, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado de nós, e não deixa faltar nada, Senhor. Te louvo e te agradeço, Senhor, pelos nossos anjos da guarda que o Senhor colocou em nossas vidas, para nos proteger, nos guardar, pelos teus santos intercessores que o Senhor nos colocou em nossas vidas para nos inspirar através dos teus testemunhos de vida e nos ajudar a rezar para se alcançar a Ti, Senhor Jesus. Quero te louvar e te agradecer, Senhor, por toda a experiência que tivemos em nossas vidas, da Tua manifestação do Teu amor, da Tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, por todo o cuidado, e nós te adoramos, nós te louvamos, nós te glorificamos por tudo que fizeste em nossas vidas, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o nosso espírito ficará em paz, porque o Senhor está perto do coração aflito e conforta o espírito abatido. As aflições afluem sobre o justo, mas o Senhor de todas elas os liberta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Robert, quer falar alguma última coisa antes da gente fechar? Não, é só falar que é o que eu sempre falo aqui, né? Pra gente já assim dando fim à nossa live de hoje, né? Curta, compartilha a gente. Entra lá no nosso perfil do Instagram, chama Podcast Jovem Cristão. Vai lá, segue a gente. Embaixo da gente lá tem os links para que você seja automaticamente direcionado, né? E também tem aqui no YouTube também, Lucas. Estou falando aqui que no YouTube também tem um link que vai ser direcionado para nossas páginas. Vai lá. Como falei hoje, da Nossa Senhora das Dores, né, das Dores de Maria, entrega para ela suas dores, para que ela tome conta daquilo para você, e ela sabe transformar aquilo em amor. Assim como ela sempre fez, ela vai fazer sempre. Né? Entrega tudo, não tenhas medo. Né? Assim como Jesus falou lá na cruz, quando ele estava prestes a morrer, que ele viu João, seu discípulo amado, e ele falou assim: filho, eis aí tua mãe. Ele fala hoje de novo, né? Filho, eis aí tua mãe, leva para casa e toma conta dela. Então, esse é o pedido nosso do podcast Jovem Cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a Nossa Senhora em sua casa, né? E que a bênção de Nossa Senhora, a nossa mãe querida, né, que eu tô com a minha Nossa Senhora de Fátima, vou encerrar junto com ela hoje. Que a bênção de Nossa Senhora esteja na casa de cada um que está ouvindo esse podcast, que ela possa derramar tuas bênçãos e graças, né,
Lucas está me corrigindo aqui, que é a bênção do Senhor Jesus por intermédio de Nossa Senhora. Tá? Que ela interceda sobre cada um de vocês que está assistindo a nossa live aqui hoje. Né? Possamos encerrar com uma Ave Maria para todas as mães e para todas as pessoas que ouvem a gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Último recado, né? Toda quinta-feira a gente posta conteúdos novos lá nas nossas redes sociais. Então, já tem conteúdo lá preparado para vocês maratonar nossa podcast. Então, não esquece de ir lá assistir mais uma das nossas maratonas, né? Então, toda quinta-feira a gente está postando aí. Então, fique com Deus. Até a próxima live. Até amanhã. Fechou, irmão. Obrigado, que Deus Rapaz, abençoe. de nada.